Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor José Lucas, eu sou aluno do programa de residência pedagógica na escola de vocês e nessa semana, nós já vamos estar dando continuidade ao PET, dessa vez o PET 3. Caso alguém não tenha visto, eu participei, das correções dos PETs anteriores, dos terceiros e dos segundos anos, e hoje eu fiquei responsável de passar o conteúdo para vocês da semana 3. Eu acredito que nas aulas anteriores que vocês já tiveram, os outros professores da residência devem ter dito que agora nós teremos uma abordagem um pouco diferente das anteriores, né? Ao invés da gente fazer todos os exercícios, nós vamos passar o conteúdo e resolver apenas um e deixar os outros a encargo de vocês. Eu acredito que assim, que dessa forma as coisas vão fluir, melhor, vocês vão ter uma absorção melhor do conteúdo e eu espero que com a minha explicação hoje, do conteúdo de hoje, da semana 3, isso aconteça. Nessa semana nós vamos trabalhar as nomenclaturas de hidrocarbonetos ramificados e com isso nós temos um eixo temático para trabalhar aí, que são os combustíveis fósseis, que o PET fala um pouco sobre isso e eu também vou acabar fazendo algumas relações aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentação do nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, para que a gente consiga entrar, no conteúdo de hidrocarbonetos ramificados, é importante que a gente relembre o que já foi passado anteriormente. Eu acredito que o professor que deu a última aula para vocês falou para vocês sobre três coisas específicas na hora de se nomenclaturar um hidrocarboneto. Claro, ele falou lá sobre hidrocarbonetos lineares, E aqui eu vou falar sobre os ramificados, mas não é menos importante o que foi passado para ele, porque nós vamos usar tudo isso hoje, na aula de hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa se atentar, deixa eu só pegar meu mouse aqui, é o seguinte, que para se dar nome a um hidrocarboneto, você precisa estar atento em três coisas específicas: no prefixo, no infixo e no sufixo. Então, o que seria esse prefixo? O prefixo ele indica o número de carbonos que está presente na nossa cadeia, Já o infixo ele indica o tipo de ligação, se é uma ligação simples, dupla ou tripla. Só para relembrar com vocês, nós temos que as ligações simples, nós temos o infixo an. Para ligações duplas, nós temos o infixo em. E para ligações triplas, nós temos o infixo in, ok? E o sufixo indica a função orgânica dos hidrocarbonetos, terminando com a letra O. Então vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui. Se eu tenho 5 carbonos, qual que seria o meu prefixo, que é o meu número de carbonos? Então eu tenho met, et, prop, but, pente. 5 carbonos, pente. Aí eu tenho só ligações simples, então o meu infixo seria an. Então eu tenho pentan. Com o sufixo, que é a finalização da minha palavra, digamos assim, que para hidrocarbonetos eles terminam em O, então eu tenho o pentano. Aqui nós temos, um exemplo de imagem, que fala basicamente o que eu falei, basicamente não, ele fala realmente, ele vai direto ao ponto, ele fala o que é cada uma, e aí, ó, que eu falei para vocês, 5 carbonos, nós temos pente, Aqui está falando no caso de duplas, mas eu acabei de falar para vocês, uma an, duas en, três in. Então era an, porque eu falei só de ligações simples, então pentan. E o sufixo, o grupo funcional, no caso hidrocarbonetos, o sufixo é o. Então nós temos pentano. Não se assuste se você já está achando que está muito difícil, calma, que mais para frente eu vou ser um pouco mais didático e nós vamos trabalhar de forma repetitiva tudo isso para que você, fique craque nisso aí, tá bom? Então, pessoal, já que a gente viu, sufixo, infixo e prefixo, agora nós vamos ver como se chamariam, como se chamam, na verdade, de acordo com a IUPAC, as ramificações, de uma cadeia de hidrocarbonetos. Então, se eu tenho um carbono na ramificação, ela é uma ramificação do tipo metil. Se eu tenho dois carbonos, ela é do tipo etil. Se eu tenho três, propil,
Aqui alguns casos específicos, eu vou só passar por cima aqui, pessoal, mas isso aí vocês pesquisem lá, tá tudo certinho no PET e também na literatura que é indicada para vocês lá, tá? Eu estou só mostrando por que a gente usa isso. Aqui a gente tem, por exemplo, o sec-butil. Então, professor, qual que é a diferença do sec-butil pro butil? Bom, a diferença é muito pouca, mas vocês têm que prestar atenção nisso, porque esse sec quer dizer que é secundário. Então, nós estamos falando de carbono secundário. A mesma coisa aqui, ó, no meu terc-butil, ou seja, no meu carbono terciário, entendeu? Nós também temos para anéis aromáticos, né, no caso do fenil, do benzil, né, do beta-naftil, perdão, né? Temos isobutil, isopropil, mas calma, como eu já disse antes, calma. Eu vou explicar para vocês, vou fazer aqui uns exemplos e vocês vão entender certinho o porquê de cada um desse aqui e como aplicar cada um desses aqui, tá? Vamos lá, gente. Depois de tudo que a gente viu lá para trás, né, da revisão que a gente fez das aulas anteriores, agora a gente vai entrar de vez no processo de nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Para que a gente faça isso, para que a gente consiga, né, dar nome a esses hidrocarbonetos, a gente tem algumas regras básicas. Eu listei aqui para vocês as 4 que eu acho essenciais, que eu tenho certeza que são essenciais e que não vão deixar você errar isso mais. Claro que nos seus estudos lá, né, com o material que é proposto pela professora Dagmar, com a literatura que vocês procuram aí para estar se aprofundando um pouco mais, vocês vão achar outras peculiaridades que auxiliam vocês a dar nome a esses hidrocarbonetos. Mas eu te garanto, bicho, que essas 4 aqui não vão fazer você errar esse trem nunca mais em sua vida. A primeira delas é a seguinte: a cadeia principal deve conter o maior número de radicais e de carbonos, ou seja, deve ter o maior número de de ramificações e de carbonos. Quando você vai contar lá a cadeinha, 1, 2, 3, 4, 7, met, prop, but, tem que ter o maior número de carbonos possíveis e o maior número e maior quantidade de ligações possíveis. O segundo, caso haja radicais iguais, nós utilizamos as siglas di, tri, tetra. Como assim? É o seguinte, vamos supor que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, então um etil, correto? Com tudo que a gente já viu anteriormente, a gente só bate o olho e já sabe que é um etil. Se tivesse um outro etil aqui, eu teria que falar o seguinte, que no carbono 2 e no carbono 3, né, 2, 3, dietil, ou seja, eu tenho 2 etils. Se fosse um metil, seria dimetil, correto? Agora no 4, quando as ramificações são diferentes, elas são citadas em ordem alfabética. Como assim? Eu tenho um etil aqui, certo? 2 carbonos etil. Se eu tiver mais uma ramificação aqui e tiver um metil, quem vem primeiro, o M ou o E? Metil ou etil? O E, correto? Então o etil aqui no nominho teria que vir primeiro e depois o metil viria na sequência. E a quarta, né, é que havendo insaturações, pessoal, o que é insaturação? Ligação dupla e ligação tripla. Obrigatoriamente a cadeia se torna a principal, ou seja, se eu bato o olho no negócio e eu vejo que tem uma dupla ou uma tripla, eu já sei que essa vai estar fazendo parte, a minha cadeia principal vai estar ali. Eu só tenho que contar e ver o quê? E ver a maior quantidade de carbonos que tem ali presente para eu saber se ela é a minha cadeia principal, certo? Então vocês perceberam que uma regrinha dessas aqui está ligada com a outra? Então vai ser muito fácil vocês pegarem isso aí a partir dessas 4 regrinhas. Vamos aos exemplos aqui. Eu ia colocar eles para a gente fazer um exercício mental, porque eu gosto, mas eu achei melhor já pôr o nome de cada um dos hidrocarbonetos, porque aí a gente vai vendo as sutilezas de cada um de acordo com o nome, certo? Um macetinho aqui, ó, que eu vou dar para vocês. Mais um, hein? Hoje eu estou sendo muito bom. Um macetinho que eu vou dar para vocês é, primeiro, apareceu o nome para você ver a cadeia, se você tiver que construir, né, esse hidrocarboneto, presta atenção no nome. Primeira coisa que você vai ver, pente, quer dizer o quê? 5, an, quer dizer o quê? Só tem ligação simples, certo? Lembra que era an simples, em dupla, in tripla.
Então, se eu tenho pente-an, eu já sei que são 5 carbonos ligados entre si por ligações simples. E o O quer dizer que é o meu hidrocarboneto. Então, ele já me mostrou que eu tenho um pentano, então eu tenho 5 carbonos com ligações simples formando o meu hidrocarboneto. Vamos só conferir se está certo? 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Ligações simples. Tem uma dupla aqui? Não. Tem dupla aqui? Não. Tem dupla aqui? Não. Tem dupla aqui? Não. Então, tá certo, eu tenho um pentano. E agora eu vou olhar o quê? A ramificação. Ele está me falando que no carbono 3 eu tenho um etil, ou seja, uma ramificação com 2 carbonos. Lembra? MET1, ET2 e assim por diante. Então, vamos só conferir. Eu já contei 5 carbonos, então 1, 2, 3. Achei meu carbono 3. Eu tenho uma ramificação no 3. Até aqui ele está certo. Mas essa ramificação é um etil, ou seja, ela tem 2 carbonos? 1, 2, sim. Correto. Então, está morta a nossa questão. Vamos para a segunda. Essa daqui já é um exemplo que de insaturação que a gente falou aqui. Por quê? Porque ó, eu já bato o olho e eu já sei que eu tenho uma ligação dupla aqui, correto? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos lá. Ó, mesmo esquema, mesmo maceitinho. Primeira coisa que eu vou ver é quantos carbonos tem, se eu tenho uma ligação dupla, tripla ou simples, e se é realmente um hidrocarboneto. Como que eu vejo isso? Pente, 5 carbonos, beleza? En, me indica que eu tenho o quê? Uma ligação dupla, tripla? Não, é uma dupla, não é? En. E O, me indica o quê? Que é um hidrocarboneto. Então, até aqui ele está fazendo o seu papel. Vamos ver, falou que é 5, vamos contar. Mais uma coisa que eu já ia deixando passar, que é importante mostrar para vocês. O quê? Ó, minha ligação dupla aqui. Tá vendo a minha ligação dupla aqui? Ela faz parte da onde? Da minha cadeia principal. Então eu conto a partir da onde? Da minha ligação dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, me falou que tem 5, eu achei 5. Então essa é a minha ligação principal, beleza? Tá na linear aqui ainda para facilitar a nossa vida. Eu poderia fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem o mesmo tanto, não tem o mesmo tanto que ele está me falando? Tem 5. Eu poderia fazer isso? Não, né, gente? Óbvio que não. Por quê? Porque o que acontece? Havendo insaturação, obrigatoriamente a cadeia se torna a principal, ou seja, obrigatoriamente a insaturação está na cadeia principal. Então eu não posso começar daqui. Eu tenho que começar da minha ligação insaturada. Então ele me falou que eu tenho 5, beleza. Ele me falou também no N aqui, ó, que eu tenho uma dupla. Eu tenho uma dupla? Tenho, tá correto. E ele me deu o O, que me fala que é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto? É sim. Então agora a gente vai para as nossas ramificações. Primeira coisa, ele está me falando que no carbono 3 eu tenho um etil, ou seja, no carbono 3 eu tenho uma ligação com 2 carbonos. Então vamos contar. 1, 2, 3. Etil tem uma ramificação aqui, mas ela é um etil, ou seja, ela tem 2 carbonos? 1, 2, ela tem 2 carbonos. E agora ele está me falando aqui que no 2 eu tenho um metil. Vamos lá ver. 1, 2, eu tenho uma ramificação aqui. Mas ela tem um carbono só, ou seja, ela é um metil? Sim, ela é um metil. Então ele está correto. Uma outra coisa para você se atentar aqui. Ó, a terceira das minhas regrinhas básicas. Quando as ramificações são diferentes, elas são citadas em ordem alfabética. Ó, estranho aqui acontecendo aqui, ó. No número 3, né, no carbono de número 3, eu tenho um etil, 2 carbonos. E no de número 2, eu tenho um metil. Analisando aqui e pensando no nosso alfabeto lindo e maravilhoso, quem vem primeiro, o E ou o M? O E. Então, o etil, que está no carbono 3, veio primeiro, e o metil, que está no carbono 2, veio por segundo, porém não menos importante, na nossa nomenclatura do nosso hidrocarboneto. Mas aí falta uma coisinha aqui, né, que eu acho que você está vendo e está te dando um nozinho na cabeça. Que é o quê? Esse número 1 aqui. O que esse 1 quer dizer? Muito simples. Quando eu tenho insaturações, né, no meu hidrocarboneto, eu tenho que, ou seja, eu tenho ligação dupla ou tripla, eu tenho que indicar onde ela está. Eu tenho que falar onde ela está.
Então, aonde ela está? Ela está entre o carbono 1 e 2. E por que eu não coloquei 2? Porque a IUPAC me fala que eu tenho que colocar o carbono de menor número, digamos assim. Ou seja, vou explicar para ficar claro para vocês. Como está entre o 1 e 2, eu tenho que colocar um 1. Se estivesse entre o 4 e o 5, a dupla, eu teria que colocar 4N, porque eu tenho que colocar o carbono menor, o carbono de numeração menor, na minha contagem do meu hidrocarboneto, correto? Gente, no anel aromático, além das nomenclaturas que a gente já sabe normalmente, né? Et, met, prop, but, existe um outro tipo de indicador que ele indica a posição de determinadas ligações, né, de determinadas ramificações no meu anel aromático. Ou tá meio estranho? Vou explicar para você. Calma. Vamos supor que eu tenho o meu anel aromático aqui, ó, feliz, cuidando da vida dele aqui, e ele tem uma ligaçãozinha X qualquer aqui. Se ele tiver uma ramificação aqui, essa ramificação ela vai ter que ser indicada. A posição dela vai ter que ser indicada. E como que eu faço essa indicação? Vamos lá. Estou aqui. Tem a minha ligaçãozinha aqui do meu anel aromático. As duas primeiras posições que vêm logo depois da minha ligação são chamadas de posições orto. Passei a posição orto, tenho as próximas. A segunda indicação depois da minha ramificação, ou seja, o que vem depois do orto, é chamada de posição meta. E a posição que é posterior à minha ligação, ou seja, a que está na frente da minha ligação, só que do outro lado de lá, ela é chamada de para. Só que o que acontece? Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês, que eu vejo muito erro disso, vejo muito erro mesmo, inclusive eu quando estava no ensino médio eu já errei isso, porque eu não prestei atenção no que a minha professora me explicou, mas enfim, uma coisa que eu tenho que falar para vocês que é muito importante. Não decora isso aqui desse jeito. Ah, tá aqui, então aqui é orto, meta, para. Não. Raciocina, tenta lembrar disso, entendeu? Tenta levar isso para o seu conhecimento, que é o seguinte: independente da posição em que está a minha ligação, as posições subsequentes, ou seja, o que vem depois da minha ligação, continuam sendo orto, meta e para. Tá esquisito? Vou mostrar para vocês. Olha aqui agora, ó. A minha ligação tá cá embaixo, não tá? Se eu fosse muito doidão, o que eu ia fazer? Ah, tá aqui, aqui é orto, aqui é meta, aqui é orto, aqui é orto, aqui é meta, aqui não tem meta porque o cara tá aqui, aqui é para. Eu ia errar miseravelmente, eu ia falhar miseravelmente. Por quê? Porque as minhas indicações de posição, elas estão totalmente ligadas à minha ligação aqui. Como assim? Se a minha ligação tá aqui, eu vou continuar seguindo como orientação ela. Ou seja, se a minha ligação está aqui, nos próximos aqui, ó, nos vizinhos da frente, eu tenho orto. Se o orto está aqui, então aqui, ó, depois do orto, eu só posso ter para. E se o para não, desculpa, meta. E se o meta está aqui, aqui continua sendo a posterior à minha ligação, correto? Então a minha posição aqui é para. Então preste bastante atenção nisso para você não errar isso nunca mais. Quem indica não, mas quem dita aonde eu vou colocar as minhas posições orto, meta e para é a ligação que eu tenho direta no meu anel aromático. Eu tenho que prestar atenção nisso. Não importa se é de cá, se é de cá, se é para cá, eu sempre vou ter como orientação a minha ligação. Ó, pessoal, uma coisa muito maneira e porque também o nosso PET, né, ele está falando disso, né, de combustíveis fósseis. Ele tem algumas questões lá que você vai ler e você vai ver que ele está falando, não questões, mas ele tem um texto lá que fala sobre a gasolina, né? Fala um pouco sobre a destilação do petróleo. E por isso eu resolvi trazer para vocês algo interessante, né?
para vocês entenderem como funciona a destilação desse petróleo e coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que são derivadas de petróleo e muitas vezes nós não sabíamos ou sabíamos, mas não tínhamos noção de como elas eram separadas do petróleo, né? Porque todo mundo fala, isso aqui é derivado de petróleo, isso aqui é derivado de petróleo. Mas você fala, pô, um líquido preto. Como é que um líquido preto faz tudo isso? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Acontece o seguinte, aqui, ó, imagina aqui, ó, nesse branco aqui, esse espaço branco aqui, imagina a plataforma da Petrobras. Imagina a plataforma da Petrobras. O cara puxa lá do pré-sal o petróleo, vem puxando o petróleo. Dali por meio de duto, ou de alguma forma, eles transportam isso, ele manda para uma caldeira, certo? Essa caldeira esquenta esse petróleo, né, esse líquido preto, esquenta. E aí, de acordo com a temperatura, a gente vai formando as diferentes aplicações do petróleo. Como assim, professor? As diferentes coisas, digamos assim, que dá para se fazer com o petróleo. Vamos lá, a 600 graus Celsius só tem resíduo e alcatrão. Mas para que serve esse resíduo? Para a gente fazer pavimentação, ou seja, asfalto de rodovia. E aqui tem uma casinha. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir numa construção. Óbvio que todo mundo já viu uma construção, mas não sei se alguém teve a oportunidade de ficar próximo e ver que eles passam um material preto atrás que é impermeabilizante para não entrar umidade. Aquilo lá é um dos derivados do petróleo. A marca dele é Vedacity, se eu não me engano. Então ele é um dos derivados do petróleo, a 600 graus. E nessa faixa, a gente também consegue, né, produzir combustível para barcos e algumas coisas para alguns resíduos para queimar na indústria, né, em fornalhas, essas coisas assim. Então aí vai caindo a temperatura, porque a gente está subindo, ó, vamos prestar atenção. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem muito parecido com aqueles labirintos, né, de você brincar de revistinha, mas a estrutura do destilador, esse aqui é um destilador, é uma torre de destilação. Ela é assim mesmo, por quê? Porque ela vai criando barreiras para que conforme for subindo, né, for diminuindo no caso a temperatura, mas conforme ele vai se transformando, cada etapa dessa aqui se torna um material específico que a gente usa. Então aqui, ó, na faixa do 270 graus Celsius, nós já conseguimos obter óleos e lubrificantes, ou seja, óleo diesel, esses óleos que você põe no seu carro, né, óleo de motor, é na faixa de 270 na torre de destilação do petróleo. Em 170 graus Celsius, a gente já consegue fazer gasóleos, que é para aqueles trem-bala lá do Japão, que anda a milhão. E a gente também consegue fazer combustível para algumas aeronaves pequenas, né? Mas para aviões grandes, né, a gente precisa de querosene. Então, 120 graus Celsius já é a faixa que nos dá, né, como subproduto, como produto do petróleo, essa querosene que é utilizada na aviação, né, como combustível de aviação e também como energia. Antigamente era usada para iluminação de casa, mas isso há muito tempo atrás, no tempo do onça. A 70 graus Celsius a gente já tem a gasolina, né, que é para fazer os nossos carros moverem, gasolina que está valendo ouro hoje em dia. E a 20 graus Celsius nós temos o nafta e também a formação do GLP. O que é o GLP? O GLP nada mais é que o gás de cozinha que a gente usa. E o nafta, ele é utilizado para fazer plástico, né? Alguns produtos químicos são à base de nafta, mas basicamente é plástico. O plástico que a gente vê, ele é formado aqui, ó, na faixa de 20 graus Celsius através do nafta. E uma curiosidade interessante, só para critério de curiosidade mesmo para vocês, que o nosso gás de cozinha, né, ele não tem cheiro na destilação aqui na torre, ele não tem cheiro. Aquele cheiro que a gente sente, né, ele é uma base de enxofre chamada mercaptana, que ela foi inserida, ela foi englobada no gás de cozinha justamente para você sentir o cheiro do gás e a sua casa não explodir. Interessante, né? Bom, pessoal, para terminar, agora, né, a gente vai resolver o exercício de número 2 que foi proposto no nosso PET.
E ele nos pede o seguinte: desenhe a fórmula estrutural do hidrocarboneto 2,2,4-trimetilpentano, um dos componentes da gasolina. Então vamos lá. Primeira coisa, macetinho que a gente viu desde o começo que eu falei para vocês. Vamos já analisar como que está a cadeia principal dele, ou seja, quantos carbonos tem, se ela tem ligações simples, duplas, triplas e se realmente é um hidrocarboneto. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui ó, no finalzinho, ó, pente, eu já sei que tem 5 carbonos. Qual o tipo de ligação que ele tem? Eu sei que são ligações simples. E o O confirma para a gente que ele é um hidrocarboneto. Então, vamos lá, eu já sei que na minha cadeia principal eu tenho 5 carbonos. Eu vou fazer aqui com o mouse. Se não ficar legal, ó, muito provavelmente não vai ficar, mas é só para vocês verem e depois tentar reproduzir, né, na sua casa. E depois eu ponho o hidrocarboneto bonitinho para vocês no cantinho, para vocês visualizarem certinho se a gente fez correto ou não, beleza? Então vamos lá. Ele já me falou que é um pentano, ou seja, tem 5 carbonos e entre eles tem apenas ligações simples. Então vamos lá. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Entre eles apenas ligações simples. Então uma ligação simples, mais uma aqui e mais uma aqui. Agora a gente vai olhar, se atentar para outra parte da nossa nomenclatura, ou seja, ele está mostrando para a gente que no carbono 2 eu tenho dois tipos, duas espécimes, né? Duas ramificações do tipo metil, e no carbono 4 também, vocês concordam comigo? Porque é 2, 2, 4, trimetil. Então vamos só contar, ó. 1, 2. Então no carbono 2, ele está me falando que eu tenho uma ligação com apenas um carbono e eu tenho mais uma ligação aqui com apenas um carbono, certo? E no 4, então 1, 2, 3, 4, eu tenho mais uma ramificação com apenas um carbono, um metil. Então beleza, para deixar ela bonitinho, a gente completa, né? Então vamos lá, isso aqui, o carbono tem que fazer 4 ligações, então fica um CH3 aqui. Esse aqui já tem as 3, tá tranquilo. Mas aqui não, então aqui completo com hidrogênio, fica um CH3. Aqui mais um CH3, certo? Aqui fez duas, então aqui é um CH2. Aqui já fez 3, então aqui é apenas um CH. E esse é o nosso último carbono, é um CH3. Então, só analisando o nome, nós conseguimos montar o hidrocarboneto 2,2,4-trimetilpentano. Para a gente ver se está correto, eu tenho ele aqui. Sim, está correto. Deixa eu só apagar esse nosso aqui. Só apagar esse nosso aqui certinho para ficar legal para a gente consiga visualizar direitinho. Então, ficou bem parecido, né? Ficou idêntico, na verdade, com o que a gente fez. Não tem erro, C8H18. Muito fácil, muito simples, é só prestar atenção. Acompanhe esses macetinhos que eu dei para vocês, que aí você faz com calma, estuda, procura na literatura, qualquer coisa, se tiver dúvida, pode me procurar. Dou uma força para vocês. Esse tipo de exercício ele costuma dar uma embolada na cabeça da gente, mas se você fazer, né, exercitar bastante, fazer bastante repetição, rapidinho você pega usando os macetinhos. Lembra muito de olhar lá as 4 regrinhas básicas, que elas vão fazer com que você entenda melhor como montar, né, esses hidrocarbonetos e como você vê, por exemplo, tá aqui, tá só escrito, você bate o olho, você já consegue visualizar ele mentalmente. E eu acredito que não vai ter erro nenhum. Bom, como nós já resolvemos exercícios, passamos pela matéria,
Nós terminamos hoje por aqui. Eu agradeço você que ficou até agora, né, assistindo esse vídeo. Esse conteúdo é um conteúdo um pouco extenso, eu tentei sintetizar ele o máximo que eu pude, mas ainda assim nós ficamos com mais de meia hora aí de aula. Mas eu espero ter ajudado bastante vocês. Assistam bastante esse vídeo, voltem lá nos primeiros slides, caso vocês tenham dúvida. Procurem na literatura, acompanhem o material do PET que vai dar tudo certo, beleza, pessoal? Então, mais uma vez eu agradeço a todos que ficaram até aqui. A gente se vê numa próxima e falou!